acontece aqui? Porque você tem em Gaza um grupo que, em essência, tem um discurso genocida, que é nós precisamos mobilizar o extermínio dos judeus aqui da Terra Santa. Isso. Certo? Porque é isso que é o Hamas. Está ali na carta de fundação do Hamas, que é um documento famoso pra cacete, traduzido em tudo quanto é língua, todo mundo cita, e não é um documento de ficção ultrapassado pelo tempo. As lideranças do Hamas continuaram sempre falando em extermínio ou expulsão dos judeus da Terra Santa. Sempre falaram disso. É isso, não, claro, o 7 de outubro é uma ação muito coerente por parte do Hamas. Aí, do outro lado, na Cisjordânia, você tem a Autoridade Palestina, que no centro tem o Fatah, que é uma estrutura burocrática muito tradicional. Em geral, as principais lideranças são de clãs muito importantes da sociedade palestina, pré-existência de Israel. Muito corrupta, mas essencialmente políticos árabes, como políticos árabes tendem a ser nas sociedades árabes laicas, né? Naquelas que não são controladas por grupos religiosos. Por que a ideia de você não se preocupar com os caras que querem te matar e você se preocupar com os caras que são incompetentes, ineptos, corruptos, etc., mas são burocratas e clãs e que não representam uma ameaça para Israel? Estão certamente esperando ali a formação de um país, Palestina, para que eles governem, claro, isso é legítimo. E aí é um problema dos palestinos, não é um problema dos israelenses, não é um problema de ninguém mais que não os que vão ser governados por quem. Qual é a lógica ali de todos os olhos na Cisjordânia e nenhum... Para além do cultivar uma ameaça ali do Hamas, qual é a lógica militar e política disso? Pergunta complexa com respostas em fases, tá? A primeira fase... Antes de tudo, a maneira como eu descrevi quem está no controle de Gaza e quem está no controle da Cisjordânia, te parece coerente? Com uma ressalva, Israel, o governo de Netanyahu, nos últimos 11 anos, tenta evitar de todas as maneiras renovação na Autoridade Nacional Palestina que existe. Tá? E renovação com grupos importantes, né? Tem um grupo dentro do Fatah, que vai rachar com o Fatah em breve, chamado Shabab, que é um grupo de jovens que está pensando a Palestina de maneira diferente, né? Tem as famílias intelectualizadas na Palestina, da Universidade de Birzeit, da Universidade de Al-Quds, são famílias que estão produzindo outra reflexão sobre a Palestina, com críticas muito pungentes nas antigas elites, etc. e tal. Agora, Israel tenta... Israel produziu, quando eu falo Israel, estou falando dos governos de Bibi Netanyahu, produziu a prisão e o desmantelamento de grupos de direitos humanos na Cisjordânia, produziu o afastamento dessas pessoas, não leva os pagamentos de impostos de Jerusalém Oriental para a Palestina, então acaba inviabilizando a Autoridade Nacional Palestina. E essa intenção, claramente tem... Eu acho que o que você descreveu é o Fatah, mas o Fatah está passando por tentativas de mudança nos últimos anos e muito dessa não mudança tem a ver com a intervenção política de Israel a partir dos instrumentos de segurança, né? Quando eu falo Israel, estou falando de Bibi Netanyahu. Né? Os outros governos, não. Né? Agora... Você está há mais de 10 anos no governo, né? Com 1 ano e meio de... por isso, se você corre atrás, você vai lá na década de 2000, é diferente, né? Agora, o Hamas, ele não existe como grupo político até os anos 70. Né? O que o Hamas na verdade, é uma sede local de Gaza, que eu falei para você, Gaza passou por um momento de transformação colonial em 48 e em 67, da Irmandade Muçulmana, né? Que é uma força política importante no Egito. Né? E quando eu estou falando de Gaza... Daqui a pouco a gente vai falar de novo sobre o acordo, né? O Egito foi fundamental nessa história. Né? O Egito, quando entrou na negociação para o cessar-fogo, entrou de maneira definidora. Porque conhece muito bem as estruturas políticas de Gaza. Né? Mas o Hamas foi produzido como um grupo relevante pelas estruturas de segurança de Israel. Porque em algum momento, e aqui também as estruturas de segurança do Partido Trabalhista, governo Rabin, primeiro governo Rabin,
acreditou que, naquele momento, a Autoridade Nacional Palestina, ou melhor dizendo, a OLP, era perigosa, porque estava vinculada a terrorismo, tinha vínculos profundos com o bloco soviético, estabelecia a ideia de que Israel, né, eu estou falando diante do discurso de Arafat na ONU, Israel também deveria desaparecer. A ideia de Israel como país judaico é uma ideia pouco palatável para o palestino, que percebe a noção de país judaico como colonização, né? Agora, não é, né, Michel? Não é. Claro que não é. Não, claro que não é. Tipo, dizer que judeu não é daquela área tipo, abre a Bíblia, né? Ou nem abre a Bíblia. Ou nem abre a Bíblia. Meu ponto aqui... Entende que a construção de identidade se dá a partir da noção de construção de identidade, e não a partir da noção de vínculo histórico com a terra. É outra noção, né? E eu acho que isso é superado pelos palestinos. Quem não está superado por uma esquerda veja que eu não não estou dizendo de forma alguma que os palestinos não sejam da área, porque obviamente o são também. O problema é que aquela é uma área de múltiplos grupos, né? Eu gosto muito do que Stuart Hall fala de que a importância não são roots, não são raízes, são estradas, né? Então, para mim, ser da área ou não ser da área é pouco importante. O que é muito importante é como é que você constrói o vínculo com aquela área, né? E o vínculo, se você for nesse papo aí, você vai chegar nos fenícios, né? Então, eu acho que é um debate pouco importante. O que é um debate importante é o seguinte: você tem dois povos vivendo naquela área que são vinculados de maneira muito profunda àquele território, né? A percepção de que um daqueles grupos não é daquele território é violenta, né? Seja por um discurso anticolonial palestino, seja por um discurso de ocupação israelense, né? Agora, naquele momento, o que o Partido Trabalhista fez? Olha, vamos olhar para esse grupo de Irmandade Muçulmana e vamos investir nele. Eles vão ser o contraponto à OLP. Porque na percepção colonial israelense, porque aqui é uma percepção colonial, né? Assim, Estado de Israel não é colonial, enquanto ideia, mas as práticas que eles têm na Cisjordânia e em Gaza são coloniais. Né? Então, quando eles olham para a autoridade, para a OLP, esses caras têm um discurso nacional. Vamos atuar num discurso religioso. E aí você pega esses grupos religiosos que estão lá, da Irmandade Muçulmana, que estão preocupados em construção de mesquita, em Zaka, né, que é benefício social. Vamos dar para eles força, interesse, financiamento. E eles foram construindo, só que aqui tem uma percepção também típica colonial de que não entende que o Islã é muito mais do que uma prática religiosa, e esse grupo acabou virando um grupo importante político. Tá? Uma outra discordância que eu tenho de você, Pedro, é que, por eu ser do Rio de Janeiro, é que a percepção que se tem dos grupos em comunidades que são arrebatadas pela miséria, a partir de uma perspectiva de segurança, sempre dá errado, né? E o discurso dessas comunidades é sempre um discurso violento, né? Então, assim, não tenha dúvida que a Carta do Hamas de 1984 e o 7 de outubro fazem parte da mesma lógica genocidária. Entretanto, a pergunta é se seria possível que essa lógica genocidária se estabelecesse por outros caminhos, né? Eu não sei, a gente é historiador, eu não sou, né? Eu fico pensando. O que aconteceu na prática é que a relação de Israel com o Hamas passou a ser uma relação intermediada por segurança. E aí, quem se fortalece são os grupos radicais extremistas dentro do Hamas. O Hamas também não é exatamente um grupo monolítico, né? Tem o Hamas político e Sadim al-Qassam, que é, esse sim, homenagem, o grupo militar do Hamas em homenagem a um sheik da Síria. Esse sim, antissemita até a raiz dos cabelos, antissemita nazista, porque é da década de 30 tem relações profundas com Hitler. Mas tem outros grupos no Hamas que foram sistematicamente mortos pelas estruturas de segurança de Israel. Era possível que o Hamas virasse outra coisa? Não sei. Na prática, o que eu posso garantir para você é que quem permaneceu vivo foi para a extrema-direita. Enfim, foi para a extrema-direita, sim, mas foi para o extremismo religioso e para uma prática genocidária. Dentre eles, Sinuar, né, que é uma figura importantíssima. Cujo irmão, aliás, é o atual líder do Hamas, né? Sim. E o próprio Sinuar foi libertado na negociação entre
o Shalit, né, para a libertação do Shalit, entre o Bibi Netanyahu e o Hamas. O Bibi Netanyahu negociou com o Hamas para a libertação do Shalit. E por que ele libertou o Sinwar? Porque Sinwar era uma figura que não tinha promovido morte contra judeus. Ele era o assassino do que ele considerava colaboracionistas palestinos. Então, Sinwar falava português, falava hebraico, se comunicava com a sociedade israelense, tinha ficado anos na cadeia israelense e volta para Gaza, libertado por um acordo que o Bibi Netanyahu produziu e vira a liderança do Hamas, né? Então, assim, só para terminar, é possível que o Hamas fosse hegemonizado por um grupo mais moderado? Não tenho a mínima ideia. O que aconteceu na prática é que quando aparecia um grupo mais moderado, esse grupo era derrubado pela estrutura de poder militar colonial israelense e acabou sobrando esses grupos absolutamente fundamentalistas, dentre eles os grupos fundamentalistas messiânicos, do qual Sinwar fazia parte.